Tércio Albuquerque. 10h15, Tércio Albuquerque, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes da CBN. Ontem à noite, como eu disse aqui na nossa participação ontem, teve o debate e nós fomos ao debate. É verdade. E entramos e saímos do debate. Eu gostaria de saber qual foi a sua percepção sobre aquele último encontro entre os candidatos. Olha, a expressão que você usou é interessante, entramos e saímos do debate, né? Aí a minha percepção é: entramos de que maneira e saímos de que maneira, não é? Da mesma maneira que entramos. Eu entendi ontem que a iniciativa foi excelente e que os candidatos perderam a oportunidade de exporem de forma bem objetiva, bem incisiva, os seus planos, principalmente no momento importantíssimo, reta final de primeiro turno, não é? Então me deu a impressão de um desencorajamento por parte da maioria dos candidatos, como se estivessem, aspas, jogando o tapete: eu tô cansado, acho que não vai dar mesmo, ou tô convicto que vai dar, não é? Porque não houve nenhum tipo de ênfase, não houve uma ênfase assim que motivasse, eu acho, o telespectador e a gente que estava na plateia, né? Ao ponto assim de dizer: olha, aí tá um norte que o Estado precisa cuidar, observar. Então eu achei morno. Muito pouca proposta, né? Foi. Eu até imaginei que eles estariam utilizando desse espaço importante, de alcance indiscutível, para apresentar algumas propostas que pudessem chamar a atenção do telespectador e houvesse também questionamento da forma como seria possível aquela proposta ser desenvolvida e que tipo de benefício trouxesse ou traria efetivamente ao Estado. Então percebi que faltou um pouco de conjugação dentre eles próprios, no interesse que eles têm de mostrar ao eleitor. Então, digo assim, entrei com uma expectativa muito positiva e saí um pouco decepcionado com o que foi apresentado. Agora temos aí 4 dias e é um espaço tão privilegiado, né? Eu Exatamente. acho que foram 6 candidatos e eles repetiram a fórmula dos debates anteriores que já foram realizados aqui por diversas instituições e empresas. Sim, algumas acusações e detalhe, Tércio Albuquerque, as mesmas acusações. Não, e isso levou a uma crendice, eu ouvi hoje de manhã isso, de que estava muito organizada a questão dos candidatos, entendeu? Eu vou levantar uma questão e você já tem a prova na mão para você me trazer a contraprova. Então aqueles questionamentos, por exemplo, envolvendo o governador sobre corrupção e tal, isso já foi mote de todos os debates. Então isso desgasta o eleitor que está assistindo, cansa. Por quê? Não é sangue nos olhos, ninguém está pedindo isso, mas nós esperávamos, e o que o eleitor precisa é ter propostas concretas para que o auxilie, principalmente aquele que está em dúvida, e tem muita gente em dúvida, o auxilie na definição. Olha, esse é um programa que me interessa, esse é um programa que eu posso partilhar dele com outros amigos, até em rede social. Então eu vi que houve aí uma perda de oportunidade em razão do que você disse, um espaço fantástico disponível para que fosse apresentado proposta. Se eu estiver errado, você me corrige e me ajude a fazer um diagnóstico. Vamos lá. João Alfredo do PSOL, o atirador, atirou o tempo inteiro. Marcelo Bruma do PT, o brincalhão, tentou brincar de todas as formas. Humberto Amaduti, travado, calado, sem muito argumento, até tem argumento, mas ontem não usou. Reinaldo Azambuja, parado como sempre, tentando explicar e se defender das pancadas que vieram. Júnior Mock, totalmente parado, totalmente ali congelado, sim, sem muita ação, estático. E o juiz Odilon tentando caminhar. Ele não tem, a vibe dele não é para política, a gente já percebeu isso, mas ele tenta falar aquilo que ele pensa da maneira dele e tem tido naturalmente seguidores. Ele é vice-líder nessa disputa. Eu acho que esse foi o resumo da ópera. A grande pergunta que fica é: alterou no resultado das eleições? Vai acabar no primeiro turno? Teremos segundo turno? O que é que você avalia? Eu primeiro tenho que concordar com a sua análise de cada situação de candidato exposto ontem, né? A situação exposta. Eu realmente senti falta, por exemplo, de um ânimo na própria participação, né? Eu concordo com você e houve um direcionamento de perguntas para João e tudo mais que ficava assim: olha, tá, mas essa posição
ela tem alguma forma de alterar o resultado da eleição, ela representa muito, por que esse direcionamento, né? Então, e diante de questões sérias, nós vimos momentos assim de um certo humor que não ajuda o eleitor, ao contrário, nós estamos diante de um fato sério. Não é um stand-up comedy. Isso. Nós estamos falando de um governo que vai gerir o Estado por pelo menos 4 anos, e aí quando você vê que parece que não há seriedade, né? Fica muito difícil definir. Bem, o que eu penso? Se o eleitor estava indeciso, ficou mais indeciso. Eu não vi. Não serviu para decisão do voto, né? Não, eu acho que não auxiliou, porque não teve nenhuma novidade, nenhuma motivação que pudesse caminhar nesse sentido. De outro lado, aqueles que já estão definidos, ficou claro para mim no final, conversando com várias pessoas, que todos acharam que foi fantástico. Eu falei com vários candidatos e também com assessores, todos estavam felizes. Nossa, viu como nós saímos bem? Então, se é assim, é porque eles entenderam que não precisava fazer nada e realmente não fizeram. Não fizeram nada para mudar o quadro. Eu acredito que o risco do segundo turno se tornou mais latente depois de ontem. Não pelo desempenho lá, mas pelo reflexo que deu nos eleitores. Então, esse cuidado precisa ser. Até nós conversávamos sobre a necessidade de um marketing político que motive o cara a estar ali, aproveitando um espaço e dar-se a conhecer com seriedade. E nós vimos que parece que isso foi relegado a um plano inferior, não é? E eu cheguei ao ponto, quando estava ali quase para terminar, que eles estavam loucos para ir embora. Eles queriam termina logo. Então nós vimos, por exemplo, que você disse, o juiz Odilon, ele não tem uma expressão política, ele tem uma expressão de magistrado. Então a posição que ele dirigia a todo mundo era com aquela didática de um magistrado e tal, e o eleitor ele precisa ser reagido, ele precisa ter motivação para reação, e isso foi uma pena ontem. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade ontem. Se houver segundo turno, haverá um novo debate, nós estaremos lá. Vamos pensar que isso poderá ser diferente, né? Para motivar mais. Tércio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na CBN. É um prazer estar sempre aqui. Um grande abraço a todos. Tércio Albuquerque, nosso colunista de política, nosso analista político aqui da CBN. 10h22.